Olá, Jerônimo, olá a todos do Hora da Notícia. E nós começamos amanhã direto aqui da Catedral de Assis para falar aí sobre essa data que comemoramos hoje, esse feriado nacional. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos receber aqui o professor Tuco, ele que dá aula em alguns colégios aqui da nossa cidade, e ele vai explicar para a gente como que é essa data, quando aconteceu. Você vai ficar sabendo de tudo hoje aqui no Hora da Notícia. Seja bem-vindo, professor. É um prazer receber você aqui no portal Assis City. E eu queria que você começasse explicando para a gente que foi aí a proclamação da República. Olá, tudo bem? Bom, hoje dia feriado, ele faz parte de um processo que a gente chama de criação de uma identidade coletiva. Ou seja, as pessoas param hoje para refletir sobre essa data. Bom, e o que foi essa data? Se a gente pensar no Brasil independente, em 1822, quem é que passou a governar o Brasil? O futuro rei de Portugal. Então, houve uma sucessão, né? Nós tornamos-se livres de Portugal, no entanto, quem continuou governando o Brasil foi um português. Ele governou por um tempo e aí ele abdicou do poder, voltou devido a uma série de problemas. O principal problema é um conflito entre, né, uma tentativa do Partido Brasileiro de limitar o poder dele e ele querendo ampliar o seu poder. Aliás, essa é uma característica do Império. Aí a gente tem um período curtinho, chamado regencial, e aí a gente entra em 1840 até 1889, no Segundo Império. Bom, o que é um império? O império é um governo onde o poder está nas mãos de um imperador. E esse imperador, geralmente, esse cargo é um cargo hereditário. Bom, e o que levou ao fim dessa forma de governo que nós chamamos de império? Se a gente pensar Dom Pedro II, 1840 a 1889, são 49 anos mais alguns meses, quase 50 anos. E ao longo desses 50 anos, o Brasil passou por profundas transformações. É a incapacidade do governo em adaptar-se a essas transformações que vai promover a sua queda. Então, ao longo dos 50 anos, Dom Pedro, vou deixar bem claro, ele é uma pessoa querida, né? Ele é uma pessoa amada pelo povo, e até por quem o depôs, ele é muito querido. Se a gente pensar, né, na figura de Deodoro da Fonseca, foi o grande líder, né, desse processo que a gente chama de proclamação da República, mas a gente pode também chamar de golpe. O que seria um golpe, né? Ou qual que seria a diferença de um golpe e de uma revolução? A gente tem vários conceitos, mas um bem simples é o golpe, é quando o governo é deposto por pessoas que participam do governo. E uma revolução é quando esse governo é deposto por pessoas que estão fora do governo, por pessoas que não são agentes políticos diretos. É só uma definição sem meritocracia, o que é golpe, o que é uma revolução. Então, o que foi essa perda do poder? O que foi esse desgaste? Bom, se a gente pegar o Segundo Império, a gente tem dois grandes partidos que vão se alternando no poder, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ambos são compostos pela elite agrária. E ao longo do tempo, essa elite agrária foi se afastando de Dom Pedro. Se a gente pegar uma elite agrária descendente, que seria o pessoal lá do Nordeste, eles viviam principalmente da exportação de dois grandes produtos, o açúcar e o algodão. E esses produtos estão em queda, e a culpa recai a Dom Pedro. A elite agrária ascendente, né, que está aqui no estado de São Paulo, com o café, que também faz parte o Partido Liberal, eles também começam a se afastar de Dom Pedro lentamente. E qual que é o motivo? Eles acreditam que a modernidade ela só vai vir com a República. Então, tudo que é atrasado, tudo que é velho, é associado ao imperador. Tanto é que a gente tem uma charge que é Dom Pedro sentado numa cadeira, dormindo sobre um jornal. Né? Ou seja, ele está velho, ele está gagá e ele não vai trazer mudanças. Então, a mudança vai vir com a República. Esse partido, né, liberal, vamos colocar assim, ele começa a se fragmentar. E aí ele começa a se afastar de Dom Pedro. Tanto é que em 1870, a gente tem um manifesto republicano e 3 anos depois, a criação do Partido Republicano Paulista. Esse Partido Republicano Paulista, composto principalmente por setores da elite agrária, então ele já passa a defender uma nova forma de governo, que é
o sistema republicano. Essa elite agrária também, né, principalmente do Partido Conservador, há um outro fato que é a questão da escravidão. Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Tá? O Visconde de Ouro Preto ele fala o seguinte, que com uma mão ela assinou a Lei Áurea e com a outra mão ela puxou o trono, né, de seu pai. Por quê? Porque quando ela assina a Lei Áurea, ela não indeniza os grandes proprietários de terra e de escravos pela perda desses escravos. E esses grandes proprietários de terra, eles vão liderar esse processo, eles vão fazer parte, né, desse processo. Então, Dom Pedro perdeu o apoio mais importante, né, que dava sustentação a ele. Mas ele perde o apoio de outros segmentos da sociedade também. Ele perde o apoio da igreja, numa questão que a gente chama de questão religiosa, que tem a ver com a unificação da Itália. Em 1860-61, a Itália se unificou, e quando ela se unifica, ela toma todo o centro da Península Itálica, que era da igreja. E grande parte dos líderes da unificação, principalmente do norte, eram membros da maçonaria. Então, o que o Papa Pio IX faz? Ele decreta um documento que a gente chama de bula papal, falando que todos os membros da maçonaria estão expulsos da igreja. Só que Dom Pedro ele era grão-mestre da maçonaria. E pela Constituição brasileira, que era a Constituição do Império, lá de 1824, havia um documento chamado Beneplácito, um artigo da Constituição que falava o seguinte, né, Beneplácito e Padroado, que falava o seguinte, a igreja está subordinada ao imperador. Todo documento papal, para ter validade no Brasil, precisava ser ratificado pelo imperador. E ele não ratifica. 2 bispos do Nordeste, lá de Olinda, seguem a ordem do Papa e aí eles acabam presos. Logo depois eles são soltos, mas ao prender ele perde o apoio também da igreja. E um outro grande apoio que ele perde é do exército. No Império, a gente tem 2 instituições militares. A Guarda Nacional, que era composta, foi criada lá no período regencial pelo padre, né, e depois, na época, ele era ministro da Justiça, depois vai ser regente, padre Diogo Antônio Feijó. Ele cria a Guarda Nacional, e como que o exército brasileiro era pequeno nessa época, ele dá a patente de coronel da Guarda Nacional ao grande proprietário de terra. Aliás, daí, lá na República Velha, quando é instaurada a República, a Guarda Nacional é extinta, ela vai ser transformada na Polícia Militar, mas o grande proprietário de terra ainda continua sendo chamado de coronel. Daí o termo coronelismo na República Velha. Esse exército, ele também vai ser um agente extremamente importante na instauração da República, porque o exército, que era uma instituição desvalorizada pelo Império, que eu falei, valorizava muito mais a Guarda Nacional, composta pelos grandes proprietários de terra, do que o exército, que os oficiais eram compostos pelos elementos da classe média e os soldados por negros e mestiços, que era uma classe marginalizada. Esse exército, ele torna-se valorizado durante a Guerra do Paraguai. Entre 1864 a 1870, a gente tem a Guerra do Paraguai, onde ela é fundamental também para a instauração da República. Por quê? O exército sai valorizado, vitorioso, e aí ele não aceita mais essa marginalização. Muitos negros lutaram na Guerra do Paraguai. E quando eles voltam e olham os pais ainda sendo escravos. Então cresce no exército 2 ideais, o abolicionista e o republicano. Então esse fato acaba, né, é o conjunto desses fatores que acaba promovendo a instauração da República. Só mais uma coisinha, essa instauração da República, ela ocorre através assim de boatos. Ou seja, o movimento estava marcado com o exército, com a classe média, principalmente, né? E quem que vai ser a peça-chave? A única, né, pessoa competente para isso, que tinha moral para, né, liderar esse processo, era Deodoro da Fonseca. Só que Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do imperador. Então, há 60 dias antes da instauração da República, 2 meses antes, ele falou, ó, ruim com o império, muito pior sem o império. Então ele era contra. E o que levou, né, nesses 60 dias ele mudar? Mas 2 nomes interessantes. Benjamin Constant, que também era um militar positivista, que acaba influenciando, e Quintino Bocaiúva, que era um jornalista, tal como você, tá? Esse jornalista, ele acaba manipulando Deodoro.
E outra coisa, as pessoas acham que no dia 15 de novembro, na noite de 14 para 15 de novembro, ele estava doente, ele foi até o pátio de Santana, onde estavam, né, os soldados aquartelados, e lá ele estava doente mesmo, ele colocou a farda em cima do pijama, foi lá, e ele em nenhum momento ele pensava em tirar quem? O imperador. Ele queria tirar o presidente do Conselho de Ministros, tá? E aí sim, esse novo presidente colaborar para a instauração da República. Esses dois personagens, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant, vão novamente na casa dele. E aí criam uma mentira. Qual é essa mentira? Fala que Dom Pedro iria nomear como novo presidente do Conselho de Ministros o antigo desafeto dele lá do Rio Grande do Sul, onde há 10 anos atrás ele havia ficado, né, com a menina que ele era apaixonado. Diante desse fato, ele manda avisar Dom Pedro. Ele nem vai, ele manda avisar, ó, Dom Pedro, está instaurada a República. Então ela foi criada através de uma mentira. E o povo, como o José Murilo de Carvalho, que escreve, o grande historiador dessa época nossa, ele fala que o povo viveu bestializado, ou seja, eles viam os soldados lá e pensavam que era o quê? Uma parada militar. O povo não sabia o que era essa república. E levou um tempo para o povo entender. Professor, eu agradeço toda a sua explicação aqui no portal Assisite. Bom, Jerônimo, para quem tinha aí alguma dúvida, acho que ficou mais do que esclarecida essa participação aqui do professor Tuco na Hora da Notícia. Eu volto com você aí do estúdio.